do que temos medo? Pense naquilo que você mais teme. Pense naquilo que tira o seu sono ou aquilo que te causa pesadelos. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Que deixam o seu coração inquieto, talvez, nesse exato momento. Pensei em algumas coisas que talvez tirem a nossa tranquilidade. Talvez o medo de ficarmos doentes, principalmente as doenças mais difíceis, né? Como, por exemplo, um câncer, um Alzheimer, ou alguma coisa nesse sentido. Talvez alguns tenham pavor da morte. Alguns medos um pouco menores, mas igualmente desconfortáveis. Perder o emprego, ficarmos pobres. Alguns têm medo do divórcio, perder um ente querido. Talvez o medo de todos os pais de ver os seus filhos se perdendo. Tememos sermos acusados, condenados, descobertos por nosso Deus por conta dos nossos pecados. Mas, independente de qual medo você tenha hoje, eu quero te dizer que nenhum medo sobrevive diante das verdades que veremos neste texto. Romanos capítulo 8, versículo 30 a 39, é um verdadeiro aniquilador dos medos que nós temos. Romanos capítulo 8, versículo 30 a 39. A palavra de Deus nos diz assim: depois de predestiná-los, Ele, Deus, os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa passagem é uma resposta a uma pergunta implícita no texto. E a pergunta é a seguinte: como pode o cristão enfrentar os sofrimentos, temores e tentações dessa vida com confiança e profunda segurança de que toda luta, de que todo sofrimento vale mais do que a pena? Essa é a pergunta que perpassa o capítulo 8 de Romanos. Como pode o cristão enfrentar os sofrimentos, as angústias, os temores, as tentações dessa vida, confiantes e seguros de que toda luta vale mais do que a pena? E aqui Paulo vai trazer essa resposta. Primeiro, no versículo 30, ele apresenta uma corrente, a gente chama uma corrente inquebrável, em que ele vai colocar aqui 5 verbos, um após o outro, que representam todo o processo de Deus na nossa vida, na vida de um cristão, na vida do Filho de Deus. Versículo 30, então, Paulo apresenta esse processo pelo qual Deus transforma crentes à imagem do seu Filho, que é o que nós vimos na semana passada, na mensagem ali do versículo 29 desse texto.
Então, 5 verbos Paulo usa para descrever e eu quero apresentar rapidamente um resuminho deles e depois uma explicação um pouquinho maior de cada um deles. Primeiro, Paulo fala que Deus conheceu de antemão. E aqui Paulo está falando dos filhos, daqueles que foram chamados segundo a vontade de Deus para serem parecidos com a imagem do seu filho, do versículo 29. Esses Deus conheceu de antemão. Ok, o que significa conheceu de antemão? Significa Deus colocar o seu amor sobre nós. Mas eu vou explicar daqui a pouco. Depois Deus predestinou a esses que ele conheceu de antemão, ele predestinou, ou seja, ele nos destinou previamente a um destino glorioso. Em terceiro lugar, ele nos chamou, ou seja, Deus aplica o seu plano eterno no tempo e no espaço. Depois, Deus nos justificou, Deus aplica o seu plano também ainda no tempo. Já vou falar mais sobre isso. E glorificou, Deus completa o seu plano na eternidade. Então, esses são os 5 verbos que Paulo usa para falar do processo de Deus na vida dos seus filhos. Agora vamos gastar um pouquinho de tempo a mais em cada um deles. Primeiro, Deus conheceu de antemão. O texto não está falando que Deus está fazendo todos esses processos com todo mundo, ok? Está falando só com os filhos dele. Logo, conhecer de antemão não é meramente um conhecimento de saber da existência. Porque de saber da existência, Deus não só sabe da existência de todo mundo, como Deus criou a existência de todo mundo. Então, esse verbo não poderia apontar para uma mera ciência de Deus das coisas, ou uma pré-ciência, como em algumas versões traduzem esse texto. Na verdade, esse conhecimento de antemão, ou essa pré-ciência, tem a ver com a palavra conhecimento na Bíblia, não é o conhecimento que a gente usa, no sentido de, eu conheço fulano porque eu já vi ele uma vez na vida. Não, conhecer na Bíblia tem a ver com um relacionamento íntimo e pessoal. Quer ver um exemplo curioso? Maria e José, eles já se conheciam há muito tempo, eles já estavam noivos, e aí quando eles fizeram uma viagem para o Egito, a Bíblia fala que Maria e José não se conheciam ainda. Você fala, peraí, eles já se conheciam há bastante tempo, como assim eles não se conheciam? A Bíblia estava usando uma forma de falar que eles ainda não tinham tido um relacionamento sexual. Ou seja, ela usou a palavra conhecer para apontar para um relacionamento tão íntimo e tão intenso como o próprio relacionamento sexual. Então, conhecer na Bíblia não é meramente saber da existência, é estar em um relacionamento íntimo com alguém. Ok? Por exemplo, lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, Jesus está falando, e aí ele coloca no lugar de algumas pessoas que estão chegando para Jesus no dia final, e falando assim, mas olha, nós fizemos milagres em teu nome, nós expulsamos demônio, nós fizemos isso e aquilo, e Jesus responderá o quê? Apartai-vos de mim, fiquem longe, eu não vos conheço. Mas peraí, como assim não conhece? Como assim você não sabe da existência? Não, ele não tem relacionamento íntimo e pessoal e salvador com essas pessoas. É isso que é conhecer biblicamente falando. Portanto, conhecer de antemão significa amar de antemão. Então, entenda quando o texto fala que Deus conheceu de antemão, é que Deus amou de antemão. Deus nos amou antes mesmo que o tempo existisse. Deus já nos amava. Okay? É isso que esse primeiro verbo significa. O segundo verbo é que ele diz aqueles que ele conheceu, que ele amou previamente, ele predestinou. Significa, ele preparou um destino para nós. Significa fazer um plano de antemão. Portanto, Deus, por causa do seu amor por nós, conheceu de antemão, o amou de antemão, ele nos predestinou para compartilhar a sua glória e nos fazer parecidos com Jesus. Deus tem um plano por toda a eternidade. Deus não está, no decorrer do tempo, até porque Deus não está preso ao tempo, tomando decisões e, esse eu gosto, esse eu não gosto. Não, Deus fez desde toda a eternidade um plano glorioso para aqueles que Ele amou antes que nós existíssemos. Ou seja, não é baseado em nada que eu e você tenhamos. Não é pela nossa beleza, pela nossa inteligência, por nada. Ele amou antes que houvéssemos alguma coisa para apresentar para Deus. E a esses Deus predestinou desde toda a eternidade. Goste você ou não disso, a Escritura está bem clara dizendo que Deus nos predestinou. Não há
justificativas em nós mesmos para que Deus tenha feito isso. Mas a Bíblia diz que Ele fez, porque Ele nos amou, e nos amou sem motivo em nós. Esses que Deus amou e predestinou, a Bíblia diz que Deus chamou também. Chamou aqui é bem simples, significa uma iluminação interna, e Deus envia para os seus filhos para despertá-los para a verdade. Então, aqueles que são amados por Deus desde toda a eternidade, aqueles que são predestinados no tempo e no espaço, são chamados por Deus, Deus ilumina interiormente para que possamos responder favoravelmente a Ele e conhecermos o Deus verdadeiro. E a esses que Deus chamou, Deus também justificou. Justificou, talvez não precise gastar muito tempo aqui, porque a gente tem visto justificação desde o começo dessa série em Romanos. Significa que Deus nos declara justos, sem culpa diante do tribunal divino. O propósito do versículo 30 aqui é nos fazer ver a justificação não como um incidente isolado, mas intrinsecamente conectado com todo o plano de Deus. A justificação faz parte de um plano maior. Versículo 30 nos mostra que ninguém é justificado, ao menos que seja também amado por Deus, predestinado por Deus e chamado por Deus. Não tem como você ser um e não outro, entende? Por isso aqui é uma corrente. Um elo está ligado ao outro. Não há possibilidade de ter só um deles. Ser só chamado, mas não ser escolhido. Ser justificado, mas não ser amado. Não. Todas essas coisas estão presentes. Ok? E por último, talvez o verbo mais estranho para nós, é que ele usa a palavra glorificou. A esses que Deus conheceu de antemão, que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, ele também glorificou. Peraí, glorificar não é alguma coisa que vai acontecer no futuro? Por que aqui está usando no passado? Como se já tivesse acontecido. Bom, está no passado porque Paulo estava apontando para a certeza da realidade deste acontecimento, como todos os outros que aconteceram. Ou seja, tão certo como Deus nos predestinou, nos amou, nos chamou, nos justificou, tão certo quanto Deus nos glorificará. Essa é a ideia presente aqui por detrás do uso do passado por alguma coisa que ainda acontecerá. É para revelar certeza. Ou seja, a corrente não pode ser quebrada. Aqueles que foram tudo isso, todos esses verbos foram justificados, também serão glorificados. É uma certeza absoluta. O Deus que conheceu de antemão terminará certamente a sua obra na glorificação. Os cristãos já experimentaram ter sido chamados quando ouviram o Evangelho, desfrutaram ser justificados quando creram no Evangelho. Agora eles são capazes de olhar para trás na corrente da salvação e perceber que eles foram amados antes de que o tempo houvesse. E de que eles foram predestinados antes também de que o tempo houvesse. E o cristão também pode olhar para o futuro e pode perceber que a sua glorificação é certa. Saber que na eternidade futura eles irão desfrutar da presença inimaginavelmente gloriosa de Deus. Versículo 18 desse capítulo diz assim: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que há de se revelar mais tarde. Nada se compara. Por isso que Paulo está falando de glorificação aqui. Paulo está dizendo assim, nada do que soframos nesse mundo meramente se compara com a glória que desfrutaremos tão certamente no futuro, que eu já estou usando o verbo no passado. Portanto, se nós amamos a Deus, é porque nós somos chamados. E se somos chamados, então somos amados de antemão, e predestinados, e justificados, e em breve seremos glorificados. Tudo isso é verdadeiro para um verdadeiro filho de Deus. E então o versículo 31 começa com uma pergunta, que é a pergunta que vai nos orientar até o final dessa mensagem. Ok, diante de tudo isso que Paulo tem apresentado no capítulo 8 de Romanos, ele faz a seguinte pergunta orientadora: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Paulo está convidando a gente a parar. Não, pera, chega de aula de teologia agora. Chega. Para e pensa. Para e reflita. Diante de tudo isso, quais são as implicações? O que temos a dizer? Qual é a nossa resposta
diante de coisas tão maravilhosas que eu venho falando desde o capítulo 1 de Romanos. Já vimos em Romanos 8 aqui algumas coisas gloriosas, por exemplo, como a esperança futura, onde nós seremos restaurados por completo, e a criação também, que geme até o dia da revelação do Filho de Deus. Nós já vimos a adoção de filhos pelo nosso Pai eterno. Nós já vimos a ajuda do Espírito Santo em nossas orações, a intercessão do Espírito. Nós já vimos o trabalho de Deus em todas as circunstâncias, na mensagem passada. E todas essas coisas formam os fundamentos para a notável sessão de perguntas que começa agora a partir do versículo 31. A partir dessa pergunta maior de que diremos, pois, à luz de tudo isso que vimos? Agora ele vai fazer 5 perguntas específicas para nos ajudar a pensar sobre isso. E são elas, as 5 perguntas. Versículo 31, a segunda parte dele. Primeira pergunta: se Deus é por nós, se Deus está a nosso favor, se Deus está no meu time, lembra quando você tinha na escola o seu time de futebol, basquete, vôlei, e aí aquele melhor jogador, ou melhor jogador ia para o seu time, você fala, agora eu estou tranquilo, agora o recreio é nosso, a gente vai ganhar tudo, porque ele é muito bom, ela é muito boa. Se Deus está no nosso time, então o que importa quem é o nosso adversário? É outra forma de fazer a mesma pergunta. Se Deus está no nosso time, o que importa? Quem vai ser contra nós? Quem vai ter sequer a coragem de jogar no outro time? Se Deus já planejou uma glória para nós, que faz todo o sofrimento desse mundo valer a pena, se Deus já planejou isso desde toda a eternidade, por que ficarmos com medo do que quer que seja? Se Deus já planejou uma glória que vai fazer todo o sofrimento valer a pena, por que a gente tem medo de alguma coisa? Se Deus é por nós, não importa quem é o nosso adversário. Quem vai ser contra nós? Segunda pergunta, versículo 32. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Tem uma pregação do Paul Washer, um pregador batista norte-americano, muito antiga. Talvez se você já acompanha esse pregador há muito tempo, certamente você se lembrará disso numa mensagem muito famosa que ele tem. Que ele cita esse versículo e diz, peraí gente, a gente passa muito rapidamente por certos versículos ou certas expressões na Bíblia. Pensa um pouco sobre isso. Deus, um Deus perfeito, santo, justo e bom, não poupou o seu próprio filho. Não é que Deus não poupou o seu próprio filho de algum sofrimento na vida. Não, ele não poupou a vida do seu próprio filho. Deus entregou a vida do seu filho. E esse pregador, ele diz o seguinte, acho que ele tinha um filho pequeno na época, me parece, e ele diz assim, olha, eu amo meu filho de tal jeito, eu pularia na frente de um trem por ele, para salvá-lo. Eu morreria pelo meu filho. Talvez eu não fizesse isso por você, ele fala. Mas pelo meu filho eu faria. Agora, sabe o que é mais absurdo de tudo? Eu entregar o meu filho por você. Alguém que eu morreria por, eu jamais entregaria por você. Jamais. Seria a coisa mais difícil, impossível para mim. Nem sequer entregaria o meu filho para salvar a humanidade. Mas foi isso que Deus fez. O Deus justo, o ser mais perfeito e bondoso de todo o universo, entregou o único perfeito para morrer no lugar de pecadores como eu e você. A gente passa realmente rápido demais e a gente não pensa sobre a gravidade do que acontecia na cruz. E Paulo está usando esse argumento forte, ele está dizendo, o pai entregou o filho, vocês pais sabem do que eu estou falando, o pai entregando um filho. E aí ele vai fazer a pergunta, acaso Deus não vai dar as outras coisas? Pensa você, se um determinado pai
entrega o seu filho. Eu sei que a ilustração é fraca, mas entrega o seu filho para pegar o órgão do filho que ele entregou, é o órgão que você precisa para sobreviver. Se você é um adulto, você não vai ter um órgão de uma criança. Você entende, né? O ponto é, alguém precisou morrer para você estar vivo. Diante de um ser assim, diante de um pai assim, por que você estaria preocupado com qualquer outra coisa? Se ele entregou aquilo que de maior valor há, então todas as outras coisas vêm de bônus. Ele está usando um argumento do maior para o menor. Um Deus que deu tudo. Por que você se preocupa com o resto? Se Deus deu aquilo que de maior valor há, por que você se preocupa se amanhã vai ter o que comer? Se amanhã você vai ter o que vestir? Por que se preocupar? Se Deus planejou nossa glória, e Ele estava disposto a entregar aquilo que de maior valor existia, que era o seu próprio Filho, por que nos preocupar com as nossas necessidades? Não nos dará, e aí eu prefiro uma outra versão, que não a que nós lemos aqui, nesse texto, a Revista Atualizada diz, não nos dará com Ele, Jesus, todas as coisas? Ou seja, não é que Deus vai dar tudo o que a gente quer, não é que Deus vai dar tudo aquilo que a gente deseja, ou que Deus vai dar todas as coisas do planeta para nós. Não é isso que o texto está prometendo. Mas não quer dizer... Vamos lá. Se Deus não comprou o seu próprio Filho e antes Ele entregou a vida do seu Filho por nós, não nos dará com Jesus todas as coisas que de fato precisamos? Ser uma alternativa de tradução dessa passagem. Com Jesus. Todos os outros presentes de Deus são recebidos por meio e através e por causa e junto com Jesus. Porque Jesus, na verdade, não é só tudo que a gente precisa, é, na verdade, tudo que a gente tem. O resto são detalhes. E Paulo está dizendo assim, aquele que entregou o próprio Filho não vai dar todas as outras coisas com o Filho. Para que se preocupar? Próxima pergunta, versículo 33. Quem se atreve, então, a acusar os escolhidos de Deus? Quem ousa se levantar diante do tribunal divino, em que Deus é o juiz, e ousa levantar o seu dedo e nos acusar? Quem ousa fazer isso? E a resposta dele é: ninguém, óbvio. Pois o próprio Deus, ou seja, o próprio juiz, aquele que está diante do tribunal, é quem nos declarou justos. E se o juiz fez isso, por que eu devo me preocupar com qualquer outra acusação? Se Deus planejou a nossa glória e nos declarou justos, por que nos sentimos culpados e não perdoados? Sabe aquela história de... eu fiz uma coisa tão terrível, eu não consigo me perdoar. Primeiro, com todo respeito, biblicamente falando, isso é a maior bobeira que existe. Perdão tem a ver com alguém que você ofendeu. E essa pessoa tem o dever e o direito de perdoá-lo. Mas não você mesmo. Você não pecou contra si mesmo. Você pecou contra Deus. Inclusive, é uma grande arrogância espiritual alguém dizer assim, olha, não, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Tá doido? Diante dos olhos do único que realmente importa sermos perdoados, que é os olhos do juiz de toda a terra, ele te perdoa e você acha que é melhor em algum ponto do que Deus para dizer, olha, é que assim, a minha justiça é maior, sabe? Então Deus me perdoa, mas ele é um ser que perdoa fácil, que não liga muito para a justiça. Mas eu não consigo me perdoar. Esqueça. Isso é a maior bobeira que existe. Você não precisa se perdoar, você precisa se ver perdoado nos olhos do único juiz de toda a terra. E Paulo está dizendo, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ou seja, nem você mesmo deve se atrever a acusar você mesmo, se de fato você é um filho de Deus. Ninguém. Pois o próprio Deus, o próprio juiz, o único que tem o poder da sentença, nos declara justos. Diz, podem ser sem culpa. É diante do juiz que precisamos ser perdoados, não diante de nós mesmos.
Versículo 34, a quarta pergunta, bem parecida com essa anterior, diz: quem nos condenará? A terceira pergunta era: quem nos acusará? Agora a pergunta é: quem vai condenar? E ele diz: ninguém, óbvio. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Aqui é muito interessante isso. Primeiro ele fala do juiz. Ele diz: ninguém vai nos acusar porque o nosso juiz é aquele que nos perdoa. Agora ele fala: quem vai nos condenar? Como que alguém pode condenar se o próprio filho do juiz é o nosso advogado? Jesus, ele cumpriu a sentença no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. E ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E o que ele faz hoje? Está de férias? Jesus está sem fazer nada, cochilando? Não, ele está intercedendo por nós. Perceba que no próprio capítulo 8, Paulo já falou que o Espírito Santo intercede por nós. E agora ele fala que o próprio Filho de Deus está intercedendo por nós. Ou seja, meus irmãos, do que a gente tem medo? Os seres mais poderosos do universo estão intercedendo por nós. É muito engraçado ser pastor, né? Porque você é meramente um humano como qualquer um. Mas muita gente te trata como se fosse um super-humano. E aí, principalmente pessoas que estão enfermas ou lidando com alguma dificuldade, recebem o pastor para orar por elas, elas ficam todas ouriçadas. Ai, o pastor, agora Deus vai ouvir. Agora Deus vai ouvir, porque é o pastor. Ele deve estar lá na frente da fila. Se as pessoas têm isso com o pastor, que é um mero pecador como qualquer um dos demais, a gente deveria sentir isso com o próprio Filho de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus. São eles que estão intercedendo por nós, não é meramente o pastor, ou o presbítero, ou o apóstolo, ou quem quer que seja. É o próprio Filho de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Do que temos medo, afinal de contas? Se Cristo, advogado, que viveu uma vida perfeita e morreu a nossa morte perfeita diante do Pai, está intercedendo por nós, então por que cargas d'água nós nos sentimos culpados ainda? Se aquele que morreu continua intercedendo? E a última pergunta, a quinta pergunta que Paulo faz: então o que nos separará do amor de Cristo? Esta é a última pergunta porque ela abrange todas as outras. Porque todas as outras são apenas versões dessa última. O que nos separará do amor de Cristo? A única coisa que realmente deveríamos ter medo e que realmente poderia nos destruir por completo seria sermos separados do amor de Cristo. É a única coisa que poderia nos destruir. Então a questão central da vida cristã, aquela que nos leva a todas as dúvidas, preocupações e ansiedades é esta: há algo ou alguma coisa que de fato possa me separar do amor de Deus em Cristo? Existe alguma coisa? E aí Paulo dá algumas ilustrações, alguns exemplos aqui para a gente pensar. Será que as aflições podem nos separar? Será que as calamidades podem nos separar? Será que as perseguições podem nos separar? Será que a fome? Será que a miséria? Será que a espada? E detalhe, meus irmãos, Paulo está falando com cristãos aqui. Paulo está falando com os filhos de Deus. Então não vem com essa ideia de que filho de Deus é privilegiado nesse mundo. Porque o que ele está dizendo é que os filhos de Deus passam por aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo e morte. O filho de Deus, ele não está falando de qualquer um, ele está falando do filho de Deus. Eu e você passamos por essas coisas. Mas nenhuma dessas coisas é a conclusão dele. Pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma dessas coisas é sinal de que o amor de Deus não está sobre nós. Muitas vezes passamos por coisas desse tipo e a gente pensa: será que Deus não me ama mais? Porque não é possível um Deus que me ama me deixar passar por essas coisas. Paulo está dizendo: essas coisas não são demonstrativos de que Deus não nos ama. Muito pelo contrário. Porque ele vai falar depois: são nessas coisas que nós somos mais do que vencedores.
A experiência de cristãos ao longo dos séculos tem sido realmente a que fala o versículo 36. Enfrentam a morte todos os dias por causa de Cristo. O Filho de Deus passa por tudo isso. Mas o que Paulo diz é que nem a pior de todas as circunstâncias, que seria a morte, poderia nos separar do amor de Cristo. Nada pode quebrar a corrente da salvação exposta no versículo 30. Nada. A pior das circunstâncias aqui na terra, a morte, só pode nos levar para mais perto de Cristo ainda. Já parou para pensar nisso? A coisa que mais tememos aqui na terra só pode nos levar para mais perto de Cristo ainda. Aqueles que são filhos. Cristo morreu a nossa morte naquela cruz para que não mais nos separássemos dele. Pelo contrário, para que através da nossa morte estivéssemos com Cristo por toda a eternidade. Cristo escolheu morrer para que a nossa morte não significasse distância de Deus, mas aproximação. Nem a morte pode nos separar, então o que mais poderia? Então vem o versículo 37, em que ele conclui dizendo, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deixa eu fazer uma explicação, eu já fiz aqui, mas talvez você não se lembre. O que é um mais que vencedor? Primeiro, vencedor aqui é uma palavra de origem de guerra, bélica. Então, o vencedor, na época antiga, era aquele povo que dominava sobre o povo inimigo e vencia o exército inimigo. Ele era um vencedor, ele derrotava o inimigo. Mais que vencedor, nesse tipo de cenário, era quando um povo não só derrotava o exército inimigo, mas deixava o exército inimigo vivo e usava o exército inimigo para servi-los. Agora o exército virava os seus escravos. Então eles eram mais do que vencedores. Eles não somente dizimaram o povo inimigo, mas o povo inimigo agora passava a servi-los. Mais do que vencedores. Paulo usa a mesma analogia para falar de nós. Paulo diz em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E por que somos mais do que vencedores? Porque Cristo não somente derrotou, Cristo não somente botou fogo, Cristo não somente aniquilou o exército inimigo, mas Cristo fez com que o mal, o sofrimento e todas as calamidades desse mundo agora nos servissem. As coisas não somente não nos separam do amor de Cristo, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas nos servem para o propósito de Deus na nossa vida, que é nos tornar a semelhança do seu Filho, Jesus. Portanto, meus irmãos, não tem risco. Nós já somos mais do que vencedores. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das calamidades, mesmo diante das lutas com os nossos pecados, somos mais do que vencedores, porque até mesmo essas coisas terríveis, Deus faz cooperarem para a nossa vitória final. Nós, eu e você, filho de Deus, somos mais do que vencedores já. Não no futuro, já. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E versículo 38 e versículo 39, Paulo diz, então eu estou convencido. Eu estou certo. Eu tenho absoluta certeza de que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala, nada na experiência humana, ou seja, morte ou vida, entre a vida e a morte, nada poderá nos separar. Toda a nossa experiência humana. Nada no reino espiritual, ou seja, anjos ou demônios, eles não têm capacidade, poder para nos separar de Deus. O diabo não tem capacidade para isso. Nada no tempo, ou seja, o presente ou o futuro, nada. Nenhuma coisa que se opõe a Deus, ou seja, nenhum poder, nenhuma força. Nada no espaço, ou seja, altura ou profundidade. E nem em toda a criação, ou seja, tudo que foi criado por Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Nada. Sabe o que significa nada? Significa que nem você. Já parou para pensar nisso? Nem você mesmo
pode separá-lo do amor de Cristo. Nem os seus pecados, nem a dureza do seu coração. Você que é filho de Deus, e que é chamado, amado, justificado e que será glorificado, nem você mesmo pode se arrancar das mãos do Deus que é seu Pai. Nem você mesmo. Nem o seu pior pecado. É isso mesmo. Nada é nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Mas por que isso? Porque, por uma razão bem simples, Deus nos ama simplesmente por uma livre escolha sua e não por algo que Ele viu em nós. Porque se fosse por algo que Ele viu em nós, existe uma coisa que pode nos separar. Se essa coisa que Ele viu já não existir mais. Se essa coisa que Ele viu mudar em nós. Se Deus visse a nossa beleza muda. Se Deus visse a nossa inteligência, dependendo do tema, a gente não vai ser inteligente, a gente pode perder a memória, a gente pode acontecer uma série de coisas. Se Deus ver a nossa santidade não, ela cai. A gente é fraco, a gente peca. Então, qualquer coisa que Deus fundamentasse o seu amor por nós, a não ser nele mesmo, nós poderíamos perder o amor de Deus. Mas o amor de Deus não está pautado ou dependendo ou fundamentado em nós, e sim nele mesmo. Por isso que nada que façamos ou deixemos de fazer, em nenhuma circunstância adversa, poderá nos tirar das mãos amorosas de Deus, que é nosso Pai. Não é por qualquer coisa em nós, porque isso poderia mudar. Não é por qualquer coisa ao nosso redor, porque isso também poderia mudar. Ele nos ama porque simplesmente ama. E só. Então, não nos deixemos desesperar por causa do nosso passado. Eu sei que o passado às vezes bate a porta. Eu sei que lembranças, eu sei que às vezes sonhos daquilo que fizemos no passado corroem a nossa alma. Nos fazem desesperar quanto às decisões erradas que já tomamos. Mas Deus não nos abandonou e nem nunca nos deixará. O ponto de Paulo aqui é afirmar que nós devemos enfrentar a nossa vida, não apenas os problemas ou só os nossos pecados, mas toda a nossa vida com uma confiança infalível. Esse é o ponto dele. O Deus Todo-Poderoso de todo o universo nos predestinou para serem perfeitamente santos e gloriosamente felizes. E literalmente, nada pode ameaçar o propósito de Deus na minha e na sua vida. Nada pode ameaçar isso. Perceba também que você só é um cristão, você só é um filho de Deus, porque Deus nos escolheu amar nas profundezas da eternidade. E agora está trabalhando infalivelmente no seu plano para vivermos sempre em sua família. Então não tem nada a ver com sermos mais inteligentes. Não tem nada a ver com sermos mais aptos. Com sermos mais capazes de enxergar a realidade espiritual. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus que ama desde toda a eternidade. E que Deus escolhe desde toda a eternidade. Então uma coisa que não existe é cristão orgulhoso. Não existe nada em nós que Deus viu e falou assim, eu quero esse no meu time. Não, esse aqui joga muito. Não! Eu tenho uma teoria que, na verdade, Deus escolheu os piores. Esse foi o critério de escolha. Não é o que Jesus fala? Eu vim para os loucos deste mundo. Eu vim para aqueles que nada são. É para esses que Deus veio. Esses que Deus amou. Essas verdades devem nos levar para longe do orgulho. Longe. Para longe do medo. Para longe da culpa. Para longe da ansiedade ao enfrentar a vida. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é pense e pense de novo. Você está com medo? Versículo 31. Você está com medo? É porque você não está pensando. Você está preocupado? Versículo 32. É porque você não está pensando. Você está se sentindo culpado? É porque você não está pensando. Pense, olhe para a lógica da graça. Olhe para a lógica da justificação, da predestinação.
Essas não são meras doutrinas frias. Elas são vida em si mesmas. E se você não está vivendo com extrema segurança e confiança, é porque você não está realmente entendendo tudo isso. Se você vive com medo, se você vive ansioso, se você vive se sentindo culpado, permitindo que o seu passado te amedronte, é porque você não está pensando sobre essas coisas. O remédio, então, é ler, reler e reler e ponderar profundamente sobre como viver segundo essas verdades tão gloriosas. Que diremos, pois, à luz de todas essas coisas? Deixa eu tentar caminhar para a aplicação e terminar essa mensagem. Do que você tem medo hoje? Do que você tem medo? Eu comecei com essa pergunta. Do que você tem medo? O que tira o seu sono? Com o que você tem pesadelo? Talvez com alguma culpa? Medo de ficar doente? De perder alguém? De perder o emprego? De passar fome? O que a gente aprende nesse texto é que as piores coisas que você teme, têm contribuído para o nosso bem. As piores coisas. E as melhores coisas, ou a melhor coisa, jamais pode ser tirado de nós. Que é o quê? O amor de Deus em Cristo. Me entendem, gente? Voltem aqui. Eu estou dizendo que as piores coisas que podem acontecer na sua vida, nas mãos de Deus, se tornam coisas que produzem o bem para você. E a melhor coisa da vida, ninguém pode arrancar de você, nenhum ladrão pode roubar. O tempo não pode corroer, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, por que temos medo afinal? Como a verdade de que nada pode te separar do amor de Cristo te conforta ou te motiva hoje à noite, ou te liberta dos seus medos. Eu quero terminar com uma ilustração e encerrar essa mensagem. Existia um passarinho chamado Firebird. E esse passarinho, ele adorava voar sobre os raios luminosos do sol. Ele adorava aquilo. Ele ficava encantado com a luz do sol. E a decepção daquele passarinho era quando o tempo fechava, as nuvens escuras cobriam o sol e a chuva vinha. E ele sempre reclamava com a sua mãe e perguntava por que Deus deu às tempestades o poder de tirar a luz do sol. Por que Deus deu o poder às tempestades de encobrir a luz do sol, de arrancar, de eliminar a luz que eu tanto gosto, que eu tanto preciso? A sua mãe sorria para ele e dizia: na hora certa, meu filho, na hora certa você vai entender. E vez após vez, ele fazia a mesma pergunta. Até que um dia uma tempestade terrível veio sobre aquela região. Raios, trovões, relâmpagos, terrível. Nunca viu algo parecido. E então, novamente, Firebird pergunta à sua mãe: mãe, por que essas tempestades? Porque Deus deu a elas o poder de tirar e esconder e eliminar a luz do sol. E a sua mãe diz: filho, hoje é a hora. A hora chegou. Eu quero que você voe o mais alto possível. Não pare diante das gotas, diante dos trovões, diante dos raios ou relâmpagos. Continue voando. Até o mais alto que você puder. E aquele passarinho cheio de medo fez isso. E começou a voar, voar. Então, de repente, quando ele estava quase desistindo, quando se tornava uma ventania tão forte que ele mal conseguia bater as suas asas, ele passa pela última nuvem escura no céu. E, para sua surpresa, o sol estava brilhando como nunca, em toda a sua intensidade. E ele percebeu que nenhuma tempestade poderia levar embora o sol. Meus irmãos, e se descobríssemos que o amor de Deus é tão constante e tão ininterrupto como o sol escondido por trás das tempestades da nossa vida? E se você acordasse um dia e percebesse de que nada pode mudar isso? Nenhuma tempestade,
nenhuma nuvem, nada pode mudar a realidade do amor de Deus em nosso favor. Nenhuma nuvem dessa vida pode te separar do amor de Deus em Cristo, porque um dia Cristo sofreu a pior tempestade por amor a nós. Portanto, meus irmãos, não devemos ter medo de nada. Nenhum medo sobrevive diante dessa verdade.